quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver, te ver, te ver. Quero te ver, quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver, te ver, te ver. Eu quero te ver, eu quero te ver, quero te ver, quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver. Cante para o Senhor, cante para o Senhor. Quero te ver, quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, Senhor. Quero te ver, te ver, te ver. Quero te ver, quero te ver. Quero te abraçar, quero te ver, te ver. Quero te ver, quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver, te ver, te ver. Quero te ver. Eu quero te ver, Senhor, naquele dia, Senhor. Nada vai me separar, Senhor, do teu amor, Senhor. Aleluia. Nada nos separará dos laços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. Aleluia, Deus. Aleluia. Vamos lá. Nada nos separa dos laços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se é tão imenso e cobre-nos, é furioso, é poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, é tão imenso e cobre-nos, é furioso, é poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai, que seu Filho nos deu, o Filho que por todos sua os alcançando. Profunda, tão imenso, encobre-nos, é furioso, é poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, é tão imenso, encobre-nos, é furioso, é poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida
seu Filho. Obrigado, Senhor. O Filho que por todos morreu e nos convida. Ele está te convidando essa noite. É tão profundo e cobre-nos. É furioso. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, é tão profundo, é tão imenso e cobre-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, é tão profundo, é tão profundo, é furioso. Adora o Senhor. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, é tão imenso e cobre-nos. É furioso, é poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Para encerrar, é tão profundo, cobre-nos. Aleluia. Eu não mereço tua misericórdia, mas tu vieste, Senhor. De longe eu escutei a tua voz. A voz do Senhor está te chamando nessa noite. Aleluia. Deixou tudo o que Ele deixou tudo. Ele deixou tudo para perdoar o mundo pecador. Meu Salvador, meu resgatador. Aleluia. Redentor, livrastes a mim, meu Salvador. Meu Salvador, meu resgatador. Redentor, livrastes a mim. Eu me prostro aos teus pés. Minha vida te entrego. Me prostro aos teus pés. Minha vida te entrego. Eu não mereço, Senhor. Eu
Obrigado, Senhor. Minha vida te entrego, me prostro aos teus pés. Minha vida te entrego. Enquanto os instrumentos adoram-me, você tem a oportunidade de fazer o que você veio aqui para fazer: adorar, engrandecer, louvar e bendizer o nome desse Jesus. Esse Jesus que está aí do teu lado, está ouvindo as tuas preces. Ele sabe o que você está passando, Ele sabe o que você passou, mas Ele continua do teu lado. Aleluia, Deus! Tu és meu Senhor! Aleluia! Adora Ele sem parar, meu irmão. Aleluia, Deus. Aleluia, aleluia. Tu és meu Redentor, aleluia, Deus, aleluia, Deus, meu Salvador, cante. Redentor, trastes a mim. Obrigado, Senhor. Eu me prostro a Ti, Senhor. Me prostro aos Teus. Minha vida Te minha vida te entrego. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Se é para Jesus, meu irmão, bate com força, bate com vontade. Aleluia.
haja vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai, mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Todos os dias eu quero o Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Diga isso para o Senhor.
manifesta aqui. Se manifesta aqui, Senhor. Cante a Ele. Vem, Senhor, vem, Senhor, Vem, Senhor, se manifesta aqui. Se manifesta aqui, Senhor, neste lugar. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, se manifesta aqui em meu coração. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor. Só a igreja canta. Vem, Senhor. Vem, Senhor. A igreja. Vem, Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Sai do teu lugar, meu irmão. Vem adorar o teu Deus com os teus dízimos e as tuas ofertas. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras sem fim. És fiel, Senhor, e palavras de amor e esperança sem fim, ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te Preciso de ti, Senhor. me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Vamos orar pelos dízimos, pelas ofertas nessa noite. Fecha teus olhos, levanta tuas mãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te glorificamos, Senhor, nesta noite. Essa oportunidade, ó Deus, que tu nos concede de ofertar, Senhor, na tua casa. Senhor, nesta noite, Senhor, nós te glorificamos, Pai, por este momento, Pai. Que cada um dos teus filhos que ofertaram nesta noite, que tu, Senhor, abençoar, Senhor, tantos que o fizeram como os que não puderam, mas que o Senhor possa abençoá-los poderosamente. Deus, nessa noite, Pai, ensina, Senhor, os teus filhos em tudo aquilo que é investido na tua casa para o teu reino, para que tudo, Senhor, venha a ser aplicado para crescimento da tua obra. É assim, Senhor, que nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Aplauda o Senhor nesta noite. Glória a Deus. Eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Amém. O Val, teu retorno aqui está
meio duvidoso aqui. Os barulhos. Meus queridos, pastor Valtinho me convidou para que a gente possa trazer a palavra de Deus nessa noite. Ele está cuidando seus dentes, está bem costurado, e vamos ficar orando por ele, né? Eu vou ver se a gente consegue trazer um óleo. Glória a Deus. Eu quero pedir aos irmãos que abram a Bíblia no capítulo 14 de Mateus. Glória a Deus. O negócio aqui está mais ruim do que segue em tiroteio, viu? O negócio está ruim mesmo. Essas caixas aqui. É as duas juntas, né? Desce aqui e volta. Mas nós vamos aqui, irmãos. Tá certo? Nós já pregamos em situações muito mais difíceis. Isso aqui não é nada. Glória a Jesus. Amém? Meus queridos, nesta noite, eu estou com uma palavra que está em 14 de Mateus, do versículo 22 ao versículo 36. Eu não vou ler com os irmãos cada versículo, mas é aqui que nós vamos meditar. O negócio está ruim mesmo, viu? É melhor desligar essas caixas aqui. Desliga aí o retorno. Para ver se pelo menos eu começo. Pode desligar, viu? Desliga aí para mim. Ali é. Meus queridos, diz assim o versículo 22 de Mateus capítulo 14. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. Meus queridos, o texto todo, ele fala de um grande milagre, que é andar sobre o mar. Para Jesus, irmãos, isso não é nada. Porque Jesus, ele pode surfar em qualquer tipo de mar. Ele pode andar por cima de qualquer onda, até as grandes ondas do Havaí. Isso é coisa pequena. Mas para o homem fazer isso, para andar como Jesus andou, isso é difícil. E esse texto trata exatamente disso. Que nós encontramos Jesus andando sobre as águas do mar da Galileia, e encontramos também Pedro. Mas para que a gente não vá diretamente a esse fato que é andar, eu quero começar essa nossa mensagem dizendo que Jesus, ele nos traz um grande exemplo para a nossa vida. Porque no versículo de número 23, a Bíblia diz que Jesus, ele despede a multidão. Jesus manda que os discípulos saiam de um lado do mar para o outro lado. E, em vez dele entrar dentro do barco,
Jesus deixou que os discípulos seguissem essa trajetória de um lado do mar para o outro lado, sozinho dentro do barco. E ele, Jesus, foi exatamente para o monte orar. Ele fez isso se separando dos seus discípulos, se separando da multidão, deixando de fazer milagres, deixando de pregar a palavra de Deus para orar. Meus queridos, todos nós precisamos fazer isso, nos separar, deixar o convívio dos irmãos, deixar por um tempo, por uma hora, a conversa entre famílias, no meio da família, e colocar o joelho no chão em oração sozinho, irmãos. Porque isso implica em ter mais intimidade com Deus. Se o próprio Jesus, ele fez isso, muito mais nós. Eu e você, nós dois, nós precisamos fazer isso. Não só uma vez na semana, mas mais vezes. Nós precisamos ter o bom hábito de buscar a Deus a sós. Olha, irmãos, tem pessoas que não conseguem orar se não estiver junto com outras pessoas. Eu não estou aqui dizendo que você deve deixar de orar com seus irmãos. Não, irmãos, não estou fazendo apologia a esse tipo de oração que deve ser apenas o de orar junto, não. Eu estou dizendo que nós precisamos orar com os outros e precisamos também muito mais orar sozinho. Porque nós precisamos de ter mais intimidade com Deus. Nós precisamos ouvir a Deus e conversar com Deus em particular. Tem coisa, meus queridos irmãos, que nós não podemos abrir a nossa boca no meio de muita gente. Tem coisas que só interessa a mim e a Deus. E isto eu vou colocar diante de Deus, a minha súplica, a minha ansiedade, o meu problema, a minha dificuldade, aquilo que eu preciso, aquilo que eu necessito. Eu posso muito bem fazer isto no meu quarto. Bendito seja o nome do Senhor. E o próprio Jesus, ele nos aconselha, quando nós formos orar, nós devemos abrir a porta do nosso aposento, e lá, irmãos, em secreto, orar a Deus. Tem coisa, meu querido irmão, que somente você e Deus é que você pode falar, que você pode ter aquele diálogo, aquela intimidade, aquela conversa, aquela oração reservada, aquela oração íntima. Eu tenho certeza, meu querido irmão, que muitas bênçãos estão presas, que precisam ser mexidas, que precisam ser colocada diante da sua vida, e que depende desta oração particular. Nesta noite, meu querido irmão, o Espírito de Deus está nos dizendo, está nos advertindo, que nós precisamos deste hábito que o Senhor Jesus já tinha, de orar ao Pai sozinho, porque quando você faz isso, você está colocando a sua necessidade, você está expondo a sua fraqueza, o seu desejo, o seu projeto de trabalho, de vida, diante do Senhor, que só interessa a você e a Deus. Se você fizer assim, irmão, eu tenho certeza que Deus também, que é um Deus pessoal, Ele vai tratar da sua vida, vai tratar do seu problema e vai te dar vitória para a glória do nome do Senhor Jesus. Quem crê, levanta a mão e glorifica o nome de Jesus. E não precisamos dizer, irmãos, que a oração
ela garante a nossa vitória. Se você quer ter garantia de Deus para vencer, para ser um crente vitorioso, então ore. Ore com a igreja, ore às terças-feiras, ore na sua família, no seu grupo de trabalho, mas não esqueça que você também precisa orar sozinho. Porque o próprio Jesus, ele fez isso, não só uma vez, mas muitas vezes. Quem prega, ora. Quem canta também deve orar. Então, irmão, isso também não está apenas reservado aos que cantam, aos que oram, mas a todos aqueles que querem e que desejam ter uma vida vitoriosa. Levanta a sua mão, irmãos, e diga assim: a partir de hoje, se eu orava sozinho, eu vou continuar orando sozinho, para a glória do nome do Senhor Jesus. E não só sozinho, irmãos, ore também com seus irmãos, isso faz bem para a comunhão. Mas não esqueça de ter esse particular com o Senhor Jesus. A segunda coisa, irmãos, que eu quero chamar a atenção, é que enquanto Jesus estava orando a sós, enquanto Jesus havia se separado para orar, os seus discípulos estavam dentro de um barco, sendo açoitado pelas ondas e pelo forte vento. Como é que pode, né? Será que Jesus fez isto de propósito? Deixou eles sozinhos para que eles passassem por uma situação difícil? Já não tinham eles também já passado por uma situação parecida como esta, de terem também passado por uma grande tempestade, e não tinha Jesus dado vitória a eles, estando Jesus dentro do barco dormindo, ao acordar, repreendeu o vento e o mar que estava forte, e agora novamente, eles estando dentro do barco, agora sozinho, irmãos, o mar estava agitado, o vento batia forte, e aonde é que estava Jesus? Jesus estava, diga comigo, Jesus estava orando, e os seus discípulos, irmãos, estavam dentro do barco, sendo açoitado pelas ondas fortes e pelo vento forte. Eles estavam remando para vencer a força do vento e para vencer a força das águas que se levantavam contra o barco. Mas aonde estava Jesus, irmão? Jesus estava orando. Olha, meu querido irmão, eu não tenho dúvida, Jesus estava orando pelos seus discípulos. Jesus estava orando pela obra que ele estava ali realizando. Não tenho dúvida disso. Porque Jesus, sempre quando estava reservado, ele estava orando pelas pessoas, pelos seus discípulos, e orando por aquilo que ainda iria fazer, conversando com Deus. Ó, irmãos, aonde é que eu quero chegar? Eu quero chegar ao seguinte: mesmo nós tendo uma cobertura de oração por aquelas pessoas que gostam de nós, que nos amam e querem ver o nosso sucesso, querem participar da nossa vitória, mesmo eles nos dando uma cobertura de oração e orando por nós, nós estamos sujeitos a passar pela luta e pela aflição. Olha, irmão, alguém está orando por você. Tem pessoas aqui que não esquecem o seu nome, e sempre está orando por você, porque Deus está sempre lembrando.
Eu tenho encontrado pessoas aqui na igreja que têm dito assim: irmão Eládio, eu tenho me lembrado do irmão nas minhas orações e tenho orado também pela sua família, pelos seus filhos, pela sua casa. Glória a Jesus. Mas isso, irmão, não impede, não me deixa como um crente vacinado, para que eu não passe pela luta, para que eu não passe pela tribulação. Mesmo alguém orando por mim, mesmo alguém orando pela sua vida, mesmo alguém jejuando pela sua casa, você está sujeito a passar por luta, você está sujeito a passar por situações adversas, porque nós encontramos Jesus orando a sós e os seus discípulos sendo açoitados pelas ondas e pelo vento forte. Você que está passando pela luta, meu querido, você que está sendo açoitado pelo vento da tribulação, você que está passando por circunstâncias adversas na sua vida, Jesus está intercedendo pela sua vida. O Espírito Santo, Ele está intercedendo pela sua vida. E nós temos a confiança em Deus, que você vai passar por esta luta. E lá na frente, você vai cantar o hino da vitória. Porque Deus é contigo. Porque Deus se preocupa com a sua vida. Porque Ele não abre mão da sua vida. Porque você faz parte do plano de Deus. E não vai ser a luta, não vai ser a espada, não vai ser a morte, não vai ser a tribulação, não vai ser a nudez, não vai ser nada disso, irmão, que vai lhe separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque diante destas coisas, como disse o homem de Deus, nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus, nosso Senhor. E fique certo, irmão, que as aflições deste tempo presente não dá para comparar com a glória de Deus que será nos revelada na nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe por quê, meu querido irmão? Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que são chamados por Cristo, que são chamados pelo seu decreto e amam a Deus. Isto que você está passando é apenas um meio de você ser aprovado de Deus, e que assim, sendo aprovado, você vai garantir na sua vida uma experiência maior com Deus. Porque quando você acha que está fraco, aí, meu irmão, o segredo está aí. Você é forte em Cristo Jesus, nosso Senhor. E não vai ser este problema, não vai ser esse vento forte que está batendo contra a tua família, contra a tua casa, contra o teu trabalho, que vai tirar você dos caminhos de Deus. Luta não é para desviar ninguém, meu querido. Pelo contrário, é para nos tornar muito mais firmes na presença de Deus. Porque todas as coisas, elas vêm a contribuir para o nosso bem. Mesmo que você não entenda agora, porque tem coisa que você não precisa entender. Você não precisa estar dizendo: Senhor, porque eu estou passando tudo isso. Diga assim não, diga assim: Senhor, qual o teu propósito em tudo isso? Olha, irmão, fique certo, que lá na frente você vai entender que a glória de Deus sobre a sua vida vai ser maior, que a bênção de Deus sobre a tua casa vai ser maior, que a bênção, levanta a tua mão, irmão,
porque a bênção de Deus sobre a tua família, sobre os teus filhos, sobre o teu trabalho. Olha, irmão, eu quero profetizar para você nesta noite, que a bênção de Deus é contigo, meu irmão. Não desanima porque a luta está grande, não desanima porque a porta está fechada, não desanima porque tem muita coisa acontecendo, e você não está para suportar, você está remando contra a maré, o vento está forte sobre a sua vida, mas eu quero profetizar a tua vitória nesta noite. O diabo diz que você não vai chegar do outro lado, mas nesta noite ele está repreendido no poder do nome de Jesus. Mas lá na frente você vai passar e vai glorificar o nome do Senhor Jesus. Ai, tarabassuraba. Porque a bênção de Deus é para você, meu querido. A bênção de Deus é para aqueles que passam pela prova e permanecem firme com Jesus. Enquanto os discípulos estavam no barco, sendo açoitados pelas ondas fortes e pela maré alta, Jesus estava orando, meu querido. Não desanime não, alguém está orando por você. Alguém se preocupa com você. A começar pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele geme com gemidos inexprimíveis, irmãos. Porque nós somos filhos de Deus. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. E nós valemos o preço do sangue do Senhor. Você tem dono, meu querido. Você pertence a Deus. Você é filho de Deus. Você não vai se afogar não, porque Jesus está pronto a te socorrer. Oh, aleluia! Terceiro, meus queridos irmãos, os versículos seguintes, a começar do versículo de número 25. Olha, se você olhar Marcos capítulo 6, que traz a mesma narração, Mateus traz os detalhes de Pedro andando sobre as águas, somente ele. Mas Marcos capítulo 6, versículo 45, diz que Jesus viu os discípulos que estavam afatigados de tanto remar, ou seja, eles estavam cansados de tanto se esforçar. Jesus, vendo que eles já estavam cansados de tanto remar contra o vento e quanto o mar forte, Jesus foi socorrer os seus discípulos. Ó, irmãos, o que eu trago aqui para você nessa hora, não existe o que inventar. Tem momento, irmãos, que nós estamos cansados, e isso é próprio da nossa natureza. Quem é que não se cansa, meu irmão? Quem é que não tem um dia mau? Quem é que nunca tem dito assim: olha, não aguento mais, estou estressado até o limite, parece que a minha cabeça vai explodir. Ou seja, meu irmão, as lutas nos faz cansar, porque é próprio do ser humano. Nós não somos super-homens, nós não somos feitos de aço. Nós temos debilidade, fraquezas e limites. Mas o fato de eu cansar, o fato de eu estar muitas vezes
debilitado, precisando de um renovo. Isto não quer dizer que eu vou abandonar a minha cruz, que eu vou deixar de lado a minha Bíblia e vou me desviar do caminho de Deus. Pelo contrário, meu querido, eu creio que Jesus está vindo ao meu socorro e Ele vai renovar as minhas forças. Oh, aleluia! Meu irmão, você chegou cansado aqui nesta noite. Você veio para o lugar certo para que as suas forças sejam renovadas. Porque Jesus tem vitamina do céu para renovar as nossas forças. Diga o fraco: eu sou forte. Glória a Jesus. Quem é que tem a fortaleza de Deus aí, irmãos? Você quer que Deus renove as suas forças agora, irmão? Você crê, irmão, que Deus vai renovar as tuas forças? Então, irmão, em nome de Jesus, levanta a tua mão e recebe renovação de Deus. Oh, glória a Jesus. Olha, irmão, eu creio, eu faço isso porque eu creio. Deus está renovando, ó. Ele está renovando assim, desse lado e assim, irmão, ó. Ele está renovando aqueles que estão no primeiro banco. E está passando agora a renovação de Deus. Está passando em cada banco. E Ele está renovando a tua vida nesta noite. Porque Ele sabe que um crente renovado, ele voa alto. Você crê, irmãos? Dê uma salva de palmas para Jesus. Então, irmãos, eu quero que você perceba uma coisa. Nesse socorro de Cristo, versículo de número 25, a minha Bíblia diz assim, ó: mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para ele, caminhando por cima do mar. Irmãos, será que dá para nós percebermos quando Jesus deixou os discípulos a hora, o tempo do dia? Eu só sei que Jesus passou um período tão grande orando, que na tarde, já à tarde, Jesus estava ainda orando, só que na quarta vigília, ou seja, a primeira vigília é exatamente de 6 às 9 da noite. Então, meu irmão, ele já estava a noite toda. A segunda vigília era de 9 às 12, à meia-noite. A terceira vigília era de 12 às 3 da madrugada. E a quarta vigília era de 3 da madrugada até às 6 da manhã. Olha, meu querido, se eles haviam entrado dentro d'água, ainda quando o sol estava brilhando, então eles já estavam nesta situação há muito tempo. Irmão, quanto tempo você está passando por essa luta? Irmão Eladio, eu não sei, mas faz muito tempo. Olha, meu querido, a Bíblia diz que o choro pode durar a noite toda, mas a alegria, ela vem pela manhã.
Se eles passaram a noite toda remando contra a maré, contra o vento, Jesus chegou já próximo ao raiar do dia para dar vitória. Ó irmão, recebe isso em nome de Jesus. A sua luta na mudança de um dia para outro vai passar e você vai glorificar o nome de Jesus. Você crê nisso, irmãos? Então dá uma salva de palmas para Jesus. Ora, tem coisa que nós não podemos explicar. Como é que Jesus deixou os seus discípulos passar tanto tempo sendo açoitado pelas ondas? Irmão, pergunte a ele. Eu não sei. Por que é que você está passando por um período tão grande de luta? Eu não sei. Pergunte para Jesus. Ele sabe. Só tem uma coisa. É que no tempo certo, na hora certa, Deus vai fazer a grande mudança e você não vai nem mais se lembrar da luta que você está passando. Porque quem é que quer se lembrar de coisa ruim, irmãos? Ninguém quer se lembrar das coisas ruins. Quer ver as coisas de Deus acontecerem, irmão? Você quer ver Deus mudar essa situação que você está passando? Então se lembre de Romanos capítulo 12, versículo 12. Que diz: alegre-se na esperança. Não perca a esperança. Continue acreditando. Mesmo que muita gente esteja dizendo ao contrário, Deus está dizendo para você: olha, eu sou contigo, não temas. Mesmo que toda a situação está dizendo que não vai dar certo, e as pessoas levantam o dedo, apontam o dedo e te critique e diga coisa contra a tua vida, olha, não perca a esperança. Quem espera em Deus, um dia alcança. Porque há um tempo determinado por Deus para que todas as coisas aconteçam. E o tempo de Deus para a sua vida vai chegar. Diz aí para o teu irmão, profetiza para o teu irmão: olha, o tempo de Deus para a sua vida já vai chegar. E eu tenho certeza, irmão, que para quem tem fé vai dizer assim comigo: ó, o tempo de Deus para a minha vida chegou. Levanta a mão e diz: o tempo de Deus para a minha vida chegou. O tempo de Deus para a minha vida chegou. Profetiza para o teu irmão agora: o tempo de Deus para a sua vida também vai chegar e já chegou. Bendito seja o nome do Senhor. Não perca a esperança. Continue acreditando. Não desanime. Não feche os seus ouvidos para ouvir o que Deus está falando, mas acredite, o tempo de Deus para a sua vida já chegou. Você vai seguir, você vai conseguir. Romanos 12, 12 também diz: seja paciente na tribulação, aprenda a passar pela luta, pela dificuldade, com o coração tranquilo, porque quem crê em Deus acredita que o novo dia vai chegar. Seja paciente no que você está passando. Faça. Continue remando. Mesmo que o vento seja forte, mesmo que as ondas sejam grandes, continue, irmão, remando. Não desanime. Seja paciente. Espere em Deus com paciência, porque Deus certamente um dia vai mudar todo esse quadro
vai tirar toda a incerteza, vai tirar toda a dúvida, vai resolver o problema, vai curar da enfermidade, vai abrir a porta, ou seja, aquilo que você necessita. O Deus que é o Deus já, Ele vai agir, Ele vai se manifestar, Ele vai entrar com providência. Olha, Ele é o grande juiz, que quando Ele bate o martelo, está batido o martelo. Ele vai bater o martelo na tua causa. Sai de perto, porque quem tiver que morrer, vai morrer. Bendito seja o nome do Senhor. Quem tiver de sair para o outro lado, vai sair. Porque quando Deus determina, está determinado. O Deus que nós servimos, irmãos, é um Deus que age, é um Deus que toma providência. Ele mesmo diz, diria Ele e não faria, operando o Senhor, quem impedirá? Bendito seja o nome do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não é homem para que minta, Deus não é homem para que se arrependa. Diria Ele, não faria. Irmão, aquilo que Deus diz, Ele cumpre. Aquilo que Ele fala, acontece. Porque, meus queridos irmãos, assim como a chuva desce lá do céu, vem para a terra, rega a terra e dá fruto àquele que planta, assim também é a palavra de Deus. Ela foi falada, então no tempo certo ela vai se cumprir. Porque Jesus mesmo disse que passará o céu e a terra, e a sua palavra não passará. Meu querido, não desanime, não perca a esperança, continue passando pelo que você está passando, mas com designação, com confiança em Deus, acreditando que um dia vai ser melhor do que esse dia que você está passando, que Deus não esqueceu de você, e que a promessa que Deus fez a você, um dia vai se cumprir, para a glória do nome dEle. Só quem crê, dá uma salva de palmas para Jesus, e glorifica o nome do Senhor. Romano 12:12, para nós fecharmos. Alegre na esperança, seja paciente na tribulação, persevere na oração. Está cansado de orar, irmãos? A luta nem começou. Para uns já terminou, mas para outros nem começou ainda. E você já está cansado de orar? Irmão, continue orando, persevere, insista, seja constante. Olha o que diz o homem de Deus: orai um pouquinho só, orai enquanto você estiver na luta, ore enquanto você estiver com quem orar. Não, irmão, a Bíblia diz assim, ó: orai sem cessar. Vamos lá, irmãos. Primeiro, o socorro de Cristo chegou na quarta vigília. Pode ser qualquer hora, mas vai ser na hora que você acha que não tem mais tempo, que o tempo acabou, que um novo dia vai raiar. É aí que Jesus vai operar na sua vida. A segunda coisa ainda, nesta visão que eu estou trazendo para os irmãos, que eles estavam cansados, é que no momento que Jesus foi ao socorro dos discípulos, a Bíblia diz que Jesus foi andando sobre as águas. Porque Jesus, irmãos, Ele anda por onde Ele quer andar, ou por cima das águas, ou por debaixo da terra. Deus é Deus, Jesus é Deus. E quando eles viram Jesus andando sobre as águas, a Bíblia diz que eles se assustaram.
Eles olharam para Jesus, não reconheceram Jesus e viram como se fosse um fantasma. Naquele tempo já se acreditava que existia fantasma. Olha, irmão, se você não acreditar que Deus é capaz de fazer muito mais, você vai achar que Jesus é um grande fantasma. Olha, meu querido, Jesus, ele faz muito mais. Diga para o seu irmão, ó, Jesus, ele faz muito mais. E quando ele fazer, ou quando ele fizer, não se assuste. Olha, irmão, vai ter muito crente assustado com as coisas de Deus. Tem muito crente que se assusta com milagre. Ó, crente, que serve a Deus de verdade, ele não se assusta com fantasma, não. Quando Jesus chega, ele dá glória a Deus e recebe o milagre de Deus. Quando Jesus andou, eles tiveram tanto medo que gritaram, que berraram com medo. Aí Jesus disse assim, ó: tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Irmão, por que é que a gente tem medo de tanta coisa? Vocês sabiam que o medo, ele serve para bloquear as nossas forças. Existe o medo que é necessário, nós precisamos ter pelo menos um pouquinho de medo, mas nós não podemos viver com medo. Explique. Se eu sei que naquele caminho que está escuro pode ter uma pessoa que pode me assaltar, é um pouquinho de medo que eu estou tendo para que eu não ande no caminho que eu possa ser assaltado. E eu não vou desafiar a Deus, porque assim como Deus cuida da minha vida, eu também preciso ter cuidado da minha própria vida. Então, um pouquinho de medo não faz mal, mas você viver o tempo todo com medo, aí já é um problema. Porque tem pessoas que têm medo de sair de casa, tem pessoas que têm medo de qualquer coisa. Jesus, quando falou para os discípulos estavam com medo, porque havia visto um fantasma. Jesus disse: olha, não fiquem assustados, sou eu. Mas mesmo assim eles não estavam reconhecendo Jesus. E aí, irmãos, que chega exatamente Pedro. E aqui eu quero falar de uma coisa para nós encerrarmos. Nós temos em Pedro, nesse momento, uma fé ousada, uma fé vencedora, uma fé vitoriosa. Mas temos também em Pedro uma fé fracassada. Como é que um homem que pode ter uma fé vitoriosa, vencedora, ousada, tem também uma fé fracassada? Pode. É a situação de Pedro. Quando Pedro vê que não conheceu Jesus, aquele homem vindo sobre as águas andando, ele disse: se tu és mesmo tu, Senhor, então manda que eu vá até a ti, andando sobre as águas. Meu querido, isso é até ousadia. Pedro ficou tão confiante que se fosse realmente Jesus, ele ia andar sobre as águas, que pediu que Jesus fizesse esse pedido: manda que eu vá, e eu vou. E disse Jesus: então vem, Pedro. Olha, irmãos, a Bíblia diz que Pedro saiu andando sobre as águas, mas de repente a Bíblia diz que Pedro sentiu, vamos lá para a Bíblia, tá certo? Mas
versículo de número 30. Mas sentindo o vento forte. Irmão, você está sentindo a luta na sua vida? Você está sentindo que a prova é grande na sua vida? Pedro estava andando sobre as águas. E quando ele sentiu que o vento era forte, ou seja, olha, Pedro estava andando sobre as águas e o mar estava forte e o vento estava forte. Como é que ele consegue andar sobre o mar revoltado, que estava revoltado com o barco? Muito revoltoso. E agora ele sente a força do vento. Olha, irmão, quando nós deixamos de olhar para Jesus, quando nós estamos passando pela luta, a nossa força é menor, a nossa fé é menor. Jesus está nos mostrando que independente do problema, da sua situação, independente da força do vento que está batendo contra a nossa vida, nós podemos andar por cima da tribulação, da luta, da provação, porque Deus é conosco. Você pode passar por cima, meu irmão. Você pode colocar sua fé em ação. Você só precisa continuar olhando para Jesus. Porque quando você deixa de olhar para Jesus e de confiar na sua palavra, aí você vai ver que a sua luta é grande. Não olhe para o tamanho da sua luta. Olhe para o tamanho do Deus que pode dar um ponto final na tua luta. Não olhe para um lado, não olhe para o outro, não olhe para a vida de ninguém, olhe para Jesus. Aí você vai passar andando, aí você vai passar por cima. O segredo, irmão, é ter a nossa fé em Deus, é continuar acreditando em Deus, é continuar confiando na providência divina. Porque eu posso dizer, se referindo à fé, que a fé de Pedro, no momento que ele estava andando pelas águas, é uma fé ousada, vencedora, e que não se preocupa com as condições e as circunstâncias. O vento é forte, o mar está alto, está batendo contra o vento, está batendo contra a minha vida. Eu não estou nem aí, não estou nem olhando para Ele, eu estou olhando para Jesus. E quando eu olho para Jesus, eu consigo andar por cima das águas. Não olhe para o tamanho do problema. Olhe para o tamanho do Deus que tem poder de resolver o problema. Como nós estamos falando de problema, o problema, irmão, é que nós nos agarramos ao problema. Nós fazemos uma tempestade dentro de um copo d'água. Meu querido, diga assim comigo, quanto maior a luta, está fraco. Quanto maior a luta, maior é a vitória. Dê uma salva de palmas para Jesus. Agora em Pedro nós temos uma fé fracassada. Uma fé fracassada é aquela que desvia o seu olhar de Deus, aquela que esquece de Jesus, é aquela que se agarra ao problema, é aquela que
não consegue ver a providência de Deus. Aquela pessoa fica cega para Deus e só vê aflição, tribulação. Meu querido, essa é uma fé fracassada. Uma fé que foi formada com medo. O medo forma esta fé fracassada. Não posso. Tem muita gente cantando isso, eu não posso. Tem muita gente dizendo assim, eu não vou chegar. Nada vai dar certo na minha vida. E tem gente que vive profetizando isso para os filhos, dizendo, você não presta. E começa a amaldiçoar o filho, você não serve para nada. E começa a profetizar coisa ruim, você nunca vai ser ninguém na vida. Olha, irmão, tudo isso que eu falei aqui está repreendido. Filho de crente é bênção. Você presta. Você vai ser algo na vida. Vai ser um médico. Vai ser um doutor. Vai ser um engenheiro. Vai ser um administrador de empresa. Vai ser um crente abençoado. Vai ser um missionário de Deus. Vai ser um pastor de Deus. Vai ser um homem de Deus. Uma mulher de Deus. Palavras têm poder. Profetize para o seu filho, para a sua casa. A minha casa é casa de Deus. Fé vitoriosa. Fé vencedora. Eu tenho fé que você vai ser um homem de Deus. Está olhando para problema. Está olhando para dificuldade. Meu irmão, se agarre com Jesus. Jesus é o teu socorro. Jesus é o teu abrigo. Jesus é a solução do teu problema. Quem disse que alguém que nasceu torto na sua vida, na sua família, vai morrer torto? Não acredite nisso. Quando se encontrar com o carpinteiro de Jesus, que é Jesus, então, meu querido irmão, aquilo que está torto vai se reformar, vai se renovar, vai se restituir em uma nova criatura e vai ser uma bênção de Deus. Amém? E aí, Pedro vai ficar olhando, vai ficar sentindo medo, vai continuar sentindo o vento forte. Como é que está, meu irmão? Rapaz, o negócio está ruim. Pare disso, irmão. Deixe disso. Acabe com essa conversa. Nem diga assim, se melhorar, como é que a gente diz? Estraga. Não diga também isso não. Se melhorar, é melhor ainda. Não tem coisa boa que estrague não, irmão. Que Deus dá de bom para você, para lhe abençoar. Em vez de você estar dizendo que não vai dar certo, que não vai acontecer, uma fé fracassada, é porque você está olhando para o homem. Confie em Deus. Confie no Senhor. Confie na providência divina. Deus é o Deus que ainda faz milagres. E Ele vai fazer milagre na sua vida. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Depois que Pedro viu que estava andando sobre as águas. Porque eu acredito que nem Pedro acreditava que estava andando, que estava surfando. O crente que quando confia em Deus, ele surfa por cima das dificuldades. É como águia que sobe, que voa acima da tempestade.
Quando Pedro notou que estava olhando, olha, o vento estava forte, o mar estava ainda querendo acabar com eles, aí Pedro foi se afundando. Aí, meu irmão, quando a gente vai se afundando, só tem uma coisa, só tem uma solução, é clamar por Jesus. Está se afundando, meu irmão? Então está na hora de você clamar por Jesus. Jesus, tem misericórdia de mim, me salva. Olha, meu querido, Jesus pegou Pedro pela mão. Ele vai te pegar pela mão hoje, viu, irmão? Você não vai se afundar, não. Oh, aleluia. É por isso que você veio aqui nessa noite. Porque o dia que você vai se afundar, que não vai dar certo nada na sua vida. Mas eu te digo hoje, no nome de Jesus, no poder da palavra que foi pregada, Jesus vai pegar na tua mão. Você não vai se afundar. Oh, aleluia! E você vai voltar para o barco. E vai continuar com Cristo. Vai passar para o outro lado. E vai glorificar o nome de Jesus. Eu encontrei uma coisa ainda, vou terminar. Que o vento e o mar só pararam quando Jesus entrou no barco com Pedro. Tudo isso aconteceu e o mar estava ali agitado. E o vento batendo forte. E Pedro andando por cima desse mar forte, agitado. Quando Jesus pegou Pedro, botou dentro do barco, aí o vento parou tudo. Que é isso, hein, irmão? Quando Jesus está dentro do barco, não tem vento forte e nem mar que se levante, irmão. Porque tudo está submisso à sua vontade. Glória a Jesus. Fecha os teus olhos aí, irmão. Levanta a tua mão. Olha, meu irmão, Jesus está dentro do teu barco. Então fique tranquilo. Tudo vai ficar em paz. Depois da tempestade veio a bonança. Depois que Jesus entrou no barco com Pedro, juntamente com seus discípulos, foram até o outro lado do mar. E diz a Bíblia que trouxeram tantos enfermos. Jesus fez milagre, fez cura. Jesus fez maravilha. Olha, você vai passar por essa luta, viu, irmão? Jesus está contigo. E muitos milagres ainda irão acontecer na sua vida. Só quem crê, só quem crê. Dá glória a Deus. Olha, você vai passar por essa luta. Profetizo para você nessa noite. Você vai passar por essa luta. Lá na frente vai adorar o nome do Senhor. Vai adorar o nome de Jesus. Vai reconhecer que Ele é Deus. E que sem Ele na sua vida, você não teria vitória. Você não seria um crente vencedor. E muitos milagres irão acontecer. E só quem crê dá glória a Deus. Oh, Rabachúria Davá. Glorifica o nome de Jesus, meu querido. Glorifica o nome do Senhor. Porque Deus está vindo ao teu socorro. Deus está vindo à tua ajuda. A tua ajuda está chegando. Oh, Jesus está chegando. Vai te ajudar. E tu vai ter vitória. Muito obrigado, agradece a Deus nessa noite. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Fica no nosso barco, Jesus. Fica conosco e permaneça conosco até o fim. Em nome de Jesus. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O amor de Deus, nosso Pai. As consolações e o poder do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus que estão aqui e na face da terra. E só quem crê, irmão, diz amém. Jesus faz assim, não precisa muita coisa não. Pode voltar para o outro lado da banda do mar e pode continuar adorando a Deus e glorificando o nome do Senhor. Esse culto, irmão,
termina lá na sua casa, viu, irmão? Glória a Jesus. Começamos aqui, termina lá. Você vai chegar com fé, e a fé vencedora, dizendo: aqui a minha casa é o barquinho que Jesus está. E enquanto Ele estiver aqui, a paz e tranquilidade para a glória do nome do Senhor.